Bom dia, meninos. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas de geografia. E aí eu vou pedir a vocês que vocês abram um livro na unidade 2, tá? Na página 36. Nós vamos falar, a partir desse momento, sobre a Terra e o espaço sideral, tá certo? A Terra, todos nós sabemos, é o nosso planeta, né? E o nosso planeta, ele está no espaço, assim como outros planetas se encontram também no espaço, né? Nós temos vários planetas. O nosso planeta é o planeta Terra. E ele faz parte de um sistema que se chama Sistema Solar. Então, nesse Sistema Solar, existem alguns poucos planetas, tá? Que nós vamos falar mais adiante. Então, nós vamos lá. Na página 36, vamos falar da página 36 à página 43, tá certo? É o que nós vamos ver nessa aula de hoje, de geografia. Então, a Terra e o espaço sideral. Eu estou aqui com o meu livro também, tá? E gostaria que vocês também estivessem com o livro de vocês, para que vocês possam acompanhar, tá? Então, essa é a unidade 2, a Terra no espaço sideral. Bem, como eu falei para vocês, né, o nosso planeta, o planeta Terra, ele está no espaço, né? E ele se encontra num lugar chamado de Via Láctea. O que seria a Via Láctea? A Via Láctea é a galáxia onde a Terra está localizada, mas ela não é a única. Há bilhões de outras galáxias no universo. Além da Via Láctea, ainda existem outras galáxias no universo, tá? Então, galáxias são sistemas estelares no universo que contêm bilhões de estrelas, planetas, nuvens de gás e poeira. Isso é importante que vocês destaquem, tá? Que as galáxias são sistemas estelares no universo que contêm bilhões de estrelas, planetas, nuvens de gás e poeira, tá certo? Então, se vocês puderem marcar aí no livro de vocês, podem marcar. E vão perguntar o que são galáxias, né? Então, vocês já sabem o que são galáxias. O que é a Via Láctea? A Via Láctea é a galáxia onde a Terra está localizada, né? Por que a Via Láctea recebe esse nome de Via Láctea? Porque a Via Láctea significa caminho de leite. Isso. Pois assim os gregos diziam, por conta de uma extensa faixa esbranquiçada. A Via Láctea ela tem uma faixa esbranquiçada que faz com que as pessoas pensem que seria feita de leite, né? E essa extensa faixa dá uma noção de caminho. Por isso, caminho de leite. Caminho porque ela é uma faixa extensa e leite porque ela é esbranquiçada. Então, a Via Láctea ela é conhecida como caminho de leite por ter essa faixa contínua e esbranquiçada. Beleza? A Via Láctea pode ser vista utilizando binóculos ou telescópios. O que são binóculos ou telescópios? Binóculo é mais comum, a gente sabe o que é, né? São aparelhos utilizados para observar objetos que se encontram a uma distância muito longe da Terra. Beleza? Então, os binóculos ou telescópios são aparelhos que a gente usa para enxergar aquilo que está muito longe do planeta Terra, tá? No universo, tá? Bem, na Via Láctea, podemos observar os planetas e as estrelas que a compõem. As estrelas são muito maiores que os planetas e geram luz visíveis. Então, o que são estrelas? Podem grifar aí também. Estrelas são muito maiores que os planetas e geram luz visível. A estrela, ela tem, então, luz própria. Tá? Os planetas não geram luz. Os planetas são diferentes das estrelas. Os planetas são iluminados pelas estrelas. Tá? Eles não geram luz. Quem ilumina os planetas são as estrelas. Tá certo? E as estrelas, a gente olha para o céu, acha que a estrela é aquela pontinha pequenininha
estrelinha que está lá, né? E que, se considerado ao planeta, ela é muito menor. É o contrário. As estrelas, elas são muito maiores que os planetas, tá? A gente vê apenas nós estamos de muito longe das estrelas, a bilhões de distância das estrelas, por isso a gente vê aquela partícula pequena. Na verdade, elas são maiores do que nosso planeta, tá certo? Os planetas são astros que giram ao redor das estrelas e são iluminados por elas. Viram? Então, olha só, planetas não geram luz e eles são considerados astros que giram ao redor de uma estrela ou das estrelas e são iluminados por elas. A gente pode considerar como uma grande estrela que a gente vê, sente, o Sol, né? O Sol, ele é muito maior do que a Terra. E pelo desenho que a gente vê, que vocês podem observar, o Sol, ele é uma estrela, né? E a gente, através do desenho, percebe que o Sol é muito maior que a Terra. Vocês podem ir lá na página 40 e página 41, que vocês vão ver o sistema solar, né? Que é de onde o planeta Terra faz parte. O sistema solar, ele tem vários planetas. Vênus, Mercúrio, Saturno, Urano, Plutão, né? Ou Plutão não mais, né? Júpiter, Marte. Plutão não é mais considerado um planeta, tá? Então, nós temos aí o sistema solar. Se vocês observarem essa parte amarela lá em cima, perto do caleidoscópio, onde está escrito caleidoscópio, o sistema solar, lá é o Sol. Aquela parte amarela é o Sol. E se a gente comparar o tamanho do Sol ao tamanho dos planetas, lá na página 40 e 41, tá? Vocês vão perceber que o Sol é muito maior do que os planetas, tá certo? Então, podemos voltar. O planeta, as estrelas, vamos aqui, nós falamos que, um momentinho, que na Via Láctea, não é? Nós podemos observar os planetas e as estrelas que o compõem. E que as estrelas são muito maiores que os planetas que geram luz visível, né? E geram luz visível. Então, as estrelas são maiores que os planetas e as estrelas geram luz visíveis. O exemplo da estrela, a gente pode dizer o Sol. O Sol é uma grande estrela que ilumina os planetas. E aí, o planeta Terra, que faz parte do sistema solar, ele é iluminado pelo Sol. Os planetas não geram luz, né? Eles são astros iluminados, né? Que giram ao redor das estrelas. Aí depois nós vamos ver que por conta dos planetas girarem ao redor da estrela, por exemplo, nós vamos nos pegar ao planeta Terra, né? Ao nosso planeta, quando ele gira ao redor da estrela, ele faz um movimento chamado de movimento de translação. Nós vamos ver lá na frente, que ele vai girar ao redor do Sol. Quando ele gira ao redor dele mesmo, né, o planeta Terra, ele faz um movimento de rotação. Mas nós vamos ver depois falar sobre isso, tá? Então, só para a gente não esquecer, os planetas giram em torno das estrelas, beleza? Bem, o planeta Terra, por exemplo, e outros 7 planetas giram ao redor de uma estrela, que é o Sol. Nós acabamos de falar nisso. Juntos, formam o sistema solar. Então, o planeta Terra, junto com outros 7 planetas, né, giram ao redor de uma estrela, que é o Sol, e formam o sistema solar. Beleza? Bem, mas como foi que surgiram os planetas, as estrelas? Como é que surgiu o universo? Existem algumas teorias, né? Alguns contos. Em história, a gente chamaria isso de mitos, tá? Então, existem algumas teorias que falam sobre o desenvolvimento do universo, o surgimento do universo. Uma dessas teorias é a teoria do Big Bang, tá? Não é uma teoria 100% aceita. Os cientistas ainda estudam
essa teoria, tá? Mas muitos acreditam que seja a teoria mais próxima do surgimento da Terra, a teoria do Big Bang, tá? E essa teoria, ela vai dizer o seguinte: o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica que criou o espaço e o tempo. Vocês vão estudar isso quando estiverem lá no ensino médio, em física, espaço e tempo, tá? Bem, então o universo surge através de uma grande explosão que foi denominada Big Bang, que é a grande explosão, tá? Isso que significa Big Bang, grande explosão. Bem, essa teoria foi anunciada em 1948. Para a história, isso é muito recente. 1948 foi após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra termina em 1945, né? E aí, os cientistas, então, através de pesquisas e observação, de análise, eles concluíram que a Terra, né, o universo, ele surgiu através de uma grande explosão que deu origem às estrelas, os planetas, né, os astros, e aí vai, é tudo que compõe o universo, tá certo? Bem, parte do princípio de que as galáxias estão se afastando uma das outras. Portanto, no passado, elas deveriam estar muito próximas do que hoje, ou mais próximas do que hoje, e até mesmo formando um único ponto. Se a gente pegar na geografia ou na história, a gente sempre faz esse paralelo, né, entre geografia e história. A gente vai ver que o globo terrestre ele era todo unido antes de nós termos os continentes como são hoje, desenhados como são hoje. Continente americano, africano, asiático, europeu, né? Antes, isso tudo era unido, era uma coisa só, que se chamava Pangeia. E com o passar do tempo, né, esses continentes foram se separando, dando origem aos continentes que nós temos hoje. Europa, Ásia, África, América, Oceania, né? E aos oceanos também, tá? Significa que a Terra, então, ela se desmembrou através dos movimentos, dos abalos, ela se movimenta e ela deu origem aos continentes e oceanos que nós temos hoje. O que o cientista explica através da teoria do Big Bang, a gente pode pegar como exemplo também o exemplo da formação dos continentes, né? Que é bem parecido. O cientista diz que, segundo a teoria do Big Bang, né, o universo era muito... Todas as galáxias eram todas muito próximas no universo, né? E que elas foram se separando, formando as várias galáxias que nós temos hoje. Por isso se diz que a nossa galáxia é a Via Láctea. Beleza? Bem, segundo os cientistas, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Olha quanto tempo tem isso, né? 10 a 20 bilhões de anos atrás. Tá? Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Então, olha só, depois dessa grande explosão que houve no universo, segundo a teoria do Big Bang, né, ainda levou 1 bilhão de anos para que todos os elementos químicos que tivessem no universo se unissem para formar as galáxias. Então, não foi uma coisa que aconteceu de repente, né? Explodiu hoje, bum, formaram-se as galáxias. Não, isso levou bastante tempo para que ela fosse formada, certo? Essa teoria não é consensuosa, ou seja, nem todos os cientistas aceitam essa teoria como verdadeira, tá? Alguns ainda questionam. Então, lá nas páginas 40 e 41, vamos abrir o livro na página 40 e 41, vocês vão observar, eu já falei para vocês, né, o sistema solar, tá? Onde vários planetas circulam ao redor do Sol, em torno do Sol. Então, nós temos, né, os vários planetas aí que vão circular em torno do Sol. Os planetas que fazem parte do sistema solar.
Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Netuno são os planetas que fazem parte do sistema solar, tá certo? Bem, nós já falamos para vocês que o sistema solar, por que se chama, né, sistema solar? Porque ele tem a estrela, a maior estrela aí, que é o Sol, né, que dá luz e energia para esses planetas, tá? E esses planetas giram ao redor dessa grande estrela que é o Sol. Por isso o Sol aí ele se torna o centro desse sistema e daí o nome sistema solar, tá? Bem, então a gente viu aí os planetas Vênus, Saturno, Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e o planeta Terra, né? Todos os planetas que fazem parte do sistema solar, né, são esses, tá? Então, temos os Vênus, Saturno, Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Terra fazendo parte do sistema solar, tá certo? Agora, nós podemos observar aí também, no sistema solar, que existem, por exemplo, os satélites naturais, existem os asteroides, existem os cometas, existem os meteoros. Tudo isso está fazendo parte deste universo, né? E aí, nós vimos lá, a gente pode perceber, quando a gente observa o planeta Terra, que existe a Lua, né? A Lua, ela é um satélite natural da Terra, tá certo? Então, a Lua é um satélite natural da Terra. Vamos ver o que são, então, esses corpos celestes, né, que estão também no universo e fazem parte, né, desse sistema solar, tá certo? Então, vamos lá. Lá na página 41. Corpos celestes. Além do Sol e dos planetas, no sistema solar há satélites naturais, asteroides, cometas e meteoros. Estamos lá na página 41, beleza? Estou lendo aqui para vocês. O que são satélites naturais? Vocês podem grifar. São astros que orbitam os planetas e alguns asteroides. Como não possuem luz própria, são vistos somente quando iluminados pelo Sol. Por isso que a gente não consegue perceber a Lua durante o dia, né? Porque durante o dia, a luz do Sol é muito mais intensa do que a da Lua. Por quê? A Lua é um satélite natural e o satélite natural ele não tem luz própria. Ele também é iluminado pelo Sol, tá? Então, quando a gente vê a Lua à noite, né, iluminada, né, iluminando as regiões, a Terra, né, a gente acha que, nossa, a Lua tem luz, né? Não, na verdade, a Lua, aquele brilho que a Lua tem, ele vem do Sol, tá? São os raios solares que iluminam a Lua, que é um satélite natural da Terra, né? E faz com que ela fique clara, tá certo? Bem, só fechar aqui. Pronto. Vamos lá. Asteroides. Corpos rochosos, sólidos, de dimensões variadas, que orbitam o Sol. Há inúmeros deles entre as órbitas de Marte e Júpiter, formando o cinturão de asteroides. Os cometas são astros compostos predominantemente de gelo, com um tamanho que varia de metros a quilômetros. Todo cometa orbita o Sol em trajetórias maiores ou menores, variando assim a regularidade com a qual se aproxima do centro do sistema solar. Os cometas têm uma cauda formada de vapor de água, originária do aquecimento do seu núcleo quando se aproximam do Sol. E os meteoros, chamados popularmente de estrelas cadentes, são fragmentos de rocha que, ao entrar na atmosfera terrestre, tornam-se incandescentes. Quando não se desintegram, podem atingir o solo e formar crateras. Quando resistem ao impacto, são chamados de meteoritos. Então, olha só. Eu lembro quando eu era
pequeno, né? Passou, eu não sei se foi no ano de 1980 e alguma coisa, mais ou menos, né? Ia passar na Terra o cometa Halley, né? E todos, eu lembro que todos ficamos ansiosos para ver o cometa Halley. E, na época, minha mãe dizia para mim, para a gente, né, que a gente era criança, que aquilo era o fim do mundo, né? Que por isso, que tomara que o cometa não viesse, que não acontecesse. Mas, na verdade, os cometas, eles passam pelo universo, né? E se eles rodam o universo, eles podem passar pelos planetas, né? A gente vai poder ver, né? Talvez na nossa história, a gente consiga ver alguns cometas passando pelo planeta Terra, tá? Bem, e os meteoros? Os meteoros, quando a gente vê, né, no céu, aquela que a gente fala, nossa, caiu uma estrela, passou uma estrela cadente, né? Na verdade, aquilo são meteoros, tá? Quando eles se quebram, né, no universo ainda, aí eles estão passando a bilhões e bilhões de distância da gente, tá? Quando eles entram em choque e eles se quebram, tá? Eles não se tornam tão perigosos para a gente. Mas se eles não se quebram, eles podem se tornar perigosos, porque eles vão cair na Terra, né, e vão abrir um grande buraco onde eles caem, porque eles caem com uma velocidade muito grande. Então, eles abrem uma imensa cratera na Terra. Existe, sim, histórias, né, eu acredito que nos Estados Unidos, né, de meteoros que caíram na Terra e abriram essa grande cratera, tá certo? Quando eles se quebram, eles são chamados de meteoritos, tá? E quando eles não se quebram, que eles caem do seu tamanho normal na Terra, eles se chamam meteoros, tá certo? Bom. Agora, vamos lá na página 42. Na página 42, nós vamos falar de satélites artificiais. Nós vimos os satélites naturais, né? Satélites naturais são aqueles que orbitam o planeta e não têm luz própria, beleza? Os satélites artificiais, né? Ou seja, são satélites que o homem fez, por isso eles são chamados de artificiais. É o contrário de satélite natural, tá? Então, os satélites artificiais são equipamentos construídos pelos seres humanos e colocados em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. A ciência que estuda o universo e os corpos celestes para situá-los no espaço e no tempo e para explicar sua origem e seus movimentos é a astronomia. Então, a astronomia é a ciência que estuda o universo e os corpos celestes que situam eles no espaço, tá certo? Cosmo é a mesma coisa que o universo, tá? Vocês vão ver aí no livro de vocês falando sobre cosmo. Cosmo é a mesma coisa que o universo, tá? Quando o objeto artificial não tem mais utilidade e estão fora da órbita da Terra, eles são chamados de lixo cósmico, ou seja, lixo do universo, tá? Esse lixo pode colidir ou danificar satélites em funcionamento, além de poder causar danos futuros, tá? Então, olha só, os satélites artificiais, eles são construídos pelo homem para auxiliar até mesmo a comunicação na Terra. Então, se a gente tem os vários avanços na comunicação, por exemplo, a gente pode atribuir isso aos satélites artificiais que o homem fez e colocou no espaço ao redor da Terra para que a comunicação chegue para a gente de forma mais rápida, por exemplo. Tá? Então, esses satélites artificiais, eles são feitos pelo homem e eles circundam o planeta Terra também. Tá? Assim como o satélite natural circunda o planeta Terra. Certo? Bem, quando esses satélites artificiais entram em desuso, eles são chamados de lixo cósmico ou lixo
do universo, porque eu falei para vocês que cosmos é a mesma coisa que universo. Beleza? Então, nós ficamos hoje por aqui com essa aula sobre o universo, né? E o planeta Terra. E agora eu vou pedir que vocês façam os exercícios do livro das páginas 36, 41 e 43, tá certo? 36, 41 e 43. Esses exercícios vocês respondam no caderno de vocês, né? E quando nós voltarmos, espero que em breve, eu vou dar o visto no caderninho de vocês e dou nota, tá certo? Para ajudar a vocês. Esse momento, né, eu já falei para vocês na aula de história, é um momento muito complicado para a gente, né, mas é um momento que nós temos que passar, né, é necessário para a saúde da gente, e eu espero que vocês estejam, junto com a família de vocês, né, se resguardando e fazendo esse isolamento social, né? A gente sente muita falta, vão passando os dias, né, a gente vai ficando mais angustiado, mas a gente entende que é um momento que tem que ser vivido, né? Como na geografia, né, a gente fala que o homem ele é autor daquilo que acontece no universo, né? Então, o próprio homem ele provoca essas mudanças no universo, tá certo? Por conta de várias questões, né? Esses momentos chegam para a gente. Infelizmente, somos nós mesmos que provocamos tudo isso, né? O próprio ser humano que provoca tudo isso, tá certo? Então, é assim, a gente sente muito, né, por estar em isolamento, mas é necessário. Para vocês é difícil assistir a aula de casa, para a gente também é muito difícil preparar as aulas, né, até porque nós não somos atores, nós somos professores, né? A gente gosta de estar em sala de aula, a gente gosta de ter o contato com vocês, né? A gente gosta de estar falando com vocês, né, pessoalmente, tá? Então, para a gente também é um momento muito difícil. Esse momento também de gravar aula, de preparar material, tudo isso é muito difícil para a gente e é muito desgastante. A gente passa praticamente o dia inteiro preparando a aula para no dia seguinte gravar para vocês, tá certo? Mas nós estamos aí prontos, né, a servir a vocês e espero que vocês estejam também contribuindo e fazendo, né, com que essa época se torne um pouco mais agradável, apesar de todo o sacrifício da gente, de nós todos, tá certo? Então fiquem com Deus e um grande beijo para vocês, tá?